da discussão, tá bom? Então, vou continuar aqui falando com vocês acerca do processo de relaxamento do músculo cardíaco. E aí eu vou ajudar vocês a voltar a perguntar ou questionar sobre os pontos que eu havia observado anteriormente, tá bom? Daqui a pouco eu chego às respostas para as perguntas que alguns já estão colocando aqui. Vocês podem deixar no bate-papo aí as perguntas que vocês têm, mesmo que o tema esteja um pouco para frente. Daqui a pouco eu vou e volto o slide quantas vezes forem necessárias, tá? Então vamos lá. Para que o relaxamento ocorra, eu tenho que tirar cálcio do interior desse citoplasma. Então esse ambiente aqui rico em cálcio voltaria a ter interação de cálcio com troponina e a contração muscular ocorreria novamente. Então, para diminuir aquela, aquela, aquele acoplamento entre miosina e quitina, é necessário que eu tire o cálcio em relação a essas troponinas. Então, o cálcio pode ter dois caminhos. Ou ele vai para o retículo sarcoplasmático, pelo transporte ativo chamado bomba de cálcio, ou ele vai para o meio extracelular. E para o meio extracelular, respondendo à pergunta que eu acho que foi a Beatriz que fez, esse cálcio pode ganhar o meio extracelular através do transportador, que é um chamado trocador NCX, que é um canal que eu consigo realizar um transporte ativo secundário, onde o cálcio vai para o meio extracelular e o sódio vem para o meio intracelular. O sódio é um importante contratransportador e também um cotransportador. Então, eu posso promover a passagem do cálcio para o meio extracelular e do sódio para o meio intercelular. Entretanto, para que esse processo ocorra, é necessário sempre manter essas concentrações ideais de sódio no meio extracelular. Para isso, nós temos a chamada bomba de sódio e potássio, que vocês aprenderam que é um importante regulador do volume celular e da manutenção dos íons no ambiente extra e intracelular. Tá bom? Então, nós vimos isso na nossa última aula sobre potencial de ação. Ok? Então, o transportador NCX ele vai funcionar perfeitamente bem em colocar o cálcio para fora da célula e o sódio para dentro da célula diante das concentrações ideais de sódio. Então, se tiver uma situação na qual, por exemplo, um paciente seu está com baixa concentração de sódio no ambiente extracelular, no líquido extracelular, isso pode prejudicar, por exemplo, a retirada do cálcio do ambiente intracelular das células musculares cardíacas contráteis. E esse miocárdio, com a manutenção de grande concentração de cálcio no seu interior, pode voltar a fazer sinais de cálcio e a contração pode permanecer. Isso pode alterar completamente a frequência cardíaca, o ritmo cardíaco, o ciclo cardíaco e outros fatores relacionados à fisiologia cardiovascular. Tá bom? Eu vou observar agora, então, algumas perguntas de vocês. Se tiver algo acerca desse ponto, beleza. Se não tiver, eu passo um pouco para frente e começo a responder as próximas perguntas. A Maria Clara está perguntando se no relaxamento também há aquela ação da enzima cálcio ATPase. Tem exatamente o processo de transporte que ocorre aqui, ó, a nível de retículo sarcoplasmático. Então, ali é um transporte ativo no qual você tem que clivar um ATP para que você tenha esse processo de entrada do cálcio contra o gradiente de concentração rico do seu retículo sarcoplasmático. Tá bom? Aqui está perguntando sobre o antiporte, esse contratransporte existente ali. O movimento do cálcio para o meio extracelular é realizado pelo gradiente de concentração de qual íon? No antiporte, a pergunta que o Lohan está fazendo é: no antiporte, o movimento de cálcio para o meio extracelular é realizado pelo gradiente de concentração de qual íon? O gradiente de concentração do sódio, porque o sódio é o mais importante contratransportador e cotransportador existente. Então, se a manutenção dos níveis de sódio estiverem organizadas aqui no meio extracelular, sendo sempre sódio mais concentrado fora da célula do que dentro, eu tenho condições fisiológicas que favorecem aqui esse contratransporte, tá bom, Lohan? Deixa eu voltar um pouquinho aqui para ver se eu consigo responder algumas outras perguntas dos colegas.
algumas perguntas acerca da, da etapa final dessa aula, da discussão da regulação intrínseca e extrínseca. Eu vou comentar com vocês. Daqui a pouco a gente vai chegar lá sobre esse assunto. As células contráteis possuem placa motora? Não é isso não. Eu não preciso de um neurônio em contato ali direto. A pergunta do Bruno. O que eu preciso é que seja liberado um sinal elétrico como esse. Esse sinal elétrico, lembra que ele pode trafegar de uma célula para outra em uma fibra muscular? Aquelas células musculares autoexcitáveis, que daqui a pouco a gente vai entrar na discussão sobre elas são capazes de gerar esse potencial elétrico sozinhos e automaticamente excitar essas células musculares cardíacas contráteis que nós estamos observando agora, tá, Bruno? Então não há necessidade de você ter uma placa motora existente ali, não. Entretanto, você sabe claramente que existe uma atividade de uma inervação simpática e uma inervação parasimpática para o músculo cardíaco. Mas a intenção é estimular ou diminuir o estímulo para aquelas células que são autoexcitáveis. Então, o músculo cardíaco não precisa de uma placa motora organizada para cada um desses componentes musculares contráteis que vocês estão vendo aqui, não. O sinal extra, o sinal elétrico aqui, o potencial de ação que você está vendo aqui, ó, ele vem de outra célula. Ele poderia ter sido uma célula muscular já excitada, simplesmente passando o sinal elétrico para outras células. Já que nós estamos falando de um músculo que tem uma comunicação entre as suas membranas através de desmossomos e aqueles chamados discos intercalados. Então, o sinal elétrico passa de uma célula para outra, tá bom? Muito bem. Daqui a pouco eu vou responder a sua pergunta. Eu acho que é a Jéssica que está perguntando aqui sobre como funciona o spike e assim por diante, tá bom? Daqui a pouco eu chego lá. E também vou ajudar a outros colegas a esclarecer um pouquinho mais sobre o assunto, tá bom? Eu vou passar, então, e vou chegar a alguns pontos aqui importantes para vocês, tá? Para que essa contração muscular ela ocorra, pessoal, a gente tem que respeitar algumas características. E existem fatores que afetam a força muscular gerada. Quando esse músculo, então, aqui ele gera contração, eu posso fazer com que tenha mais força ou menos força. E a força ela pode ser afetada por dois grandes fatores, como o cálcio você está observando e também sobre o volume que chega de sangue aos ventrículos. Então, o que acontece? Se a concentração intracelular de cálcio for baixa, eu terei menos ligações cruzadas ativas de miosina com a quitina, terei menos força. Já se a concentração de cálcio for elevada, terei mais contrações, mais ligações cruzadas e, consequentemente, a força contrátil ela é maior. Então, quanto mais cálcio tiver nessa célula disponível para a contração, maior é a força. Em contrapartida, o comprimento do sarcômero, aquele evento de tensão, comprimento, né, é também fundamental para gerar força. Quando tem um pouco volume de sangue chegando ao ventrículo, terá um menor estiramento do sarcômero, e aí, por consequência, também tem menos força. Já quando o volume sanguíneo é maior, o coração se adapta estirando mais e o resultado também é gerar mais força. Isso é importante para a gente, embora seja algo bem fácil de observar, é fundamental futuramente para suas observações clínicas, tá bom? Aí nós vamos chegar ao potencial de ação propriamente dito. E algumas pessoas já estavam perguntando aqui no bate-papo sobre a origem do spike e por que se gera o spike. Tá bom? Eu vou explicar para vocês aqui o potencial de ação no miocárdio. Então preste atenção. Esse gráfico não é para célula muscular cardíaca autoexcitável. O gráfico de potencial de membrana da célula muscular cardíaca autoexcitável é completamente diferente desse. Não tem esse platô, por exemplo, sendo formado. Isso aqui é a contração muscular cardíaca, a contração mesmo sendo evidenciada através do potencial de membrana, diferentemente daquelas células autoexcitáveis que elas não são contráteis. Então vamos observar aqui, pessoal. Existem vários eventos que vocês viram lá com o Humberto, as fases para que ocorram, então, as etapas do potencial de ação. Então, os canais da membrana que vão se abrir ou vão se fechar durante esses eventos são classificados todos nessa imagem aqui que dá para compreender o processo. Eu vou começar, então, com a fase 4, que é a ordem, como vocês estão aprendendo, é a ordem natural. O princípio é verificar primeiro o repouso da célula
para depois avançar propriamente dito para o potencial de ação. Tá? Então, mediante ao repouso, observe o seguinte, ó, na fase 4, que é essa fase aqui, ó, as células miocárdicas elas estão em um potencial de repouso. E esse potencial de repouso é um potencial estável, ele fica aqui ó, em torno de menos 90 milivolts. Tá bom? Se nada ocorrer com essa célula, se, por exemplo, um estímulo de potencial de ação de uma célula vizinha excitar essa célula, ou se aquela célula autoexcitável deixar de excitar essa célula permanece aqui, ó, com o potencial de repouso dela ali em torno de menos 90 milivolts. Quando ocorre um estímulo despolarizante, a gente sabe que a despolarização ela é desencadeada por qualquer íon que tenha carga positiva e possa entrar para a célula. Ou, se por algum motivo, o seu potássio, que está garantindo cargas intracelulares positivas, sai dessa célula. Mas, a princípio, quem está excitando é o sódio como um fator que vem do meio extracelular. Tá? Então, vamos lá. Se você, por algum motivo, abrir canais de sódio dependentes de voltagem, você sai da condição de uma célula estar em repouso e um estímulo despolarizante está sendo gerado nessa célula. Então, conforme o sódio aumenta a sua permeabilidade na membrana, esse sódio começa a entrar para a célula e você, consequentemente, vai acender até chegar ao valor de mais 20 milivolts positivos, que é o momento no qual os canais de sódio vão se fechar e a permeabilidade do sódio vai reduzir. Então, aquela colega que estava perguntando sobre qual que era a origem do spike, o que significa o spike. Estamos falando aqui do spike. O spike é o estímulo despolarizante na célula cardíaca contrátil. Então, o sódio entrando para essa célula faz com que você tenha exatamente a geração desse spike. Deixa eu voltar a imagem aqui para vocês entenderem isso nessa mesma figura. O spike é exatamente isso aqui em vermelho sendo observado. A carga está ficando negativa dentro da célula, positiva dentro da célula e negativa fora da célula. Isso está sendo gerado aqui como um spike. O spike é entrada de sódio através da membrana dessa célula. Então, essa fase chamada de fase 0, fase de despolarização. Ok? O spike é o máximo que nós podemos ter de entrada de sódio, é o pico até o momento em que você vai fechar os canais de sódio dependente de voltagem. E aí, nesse momento, só vou passar a ter um evento que é o fechamento desses canais para que eu possa agora tentar repolarizar. Só que eu não repolarizo direto, tá vendo? Eu não vou fazer uma linha aqui descendente. Ao invés de repolarizar, eu entro exatamente nessa fase de repolarização inicial, que é o fechamento desses canais de sódio dependente de voltagem, e eu vou começar lentamente a repolarizar, enquanto que o potássio começa a deixar a célula. Então, se o potássio começar a sair da célula, automaticamente eu vou formando cargas negativas menores dentro dessa célula. Então, eu vou diminuindo aqui. Porém, esses canais de potássio não são suficientes a colocar a sua célula em repolarização. Eu chamo isso de repolarização inicial, por quê? Porque nesse momento em que eu chego ao spike, os canais de cálcio também se abrem. Então, eu começo a colocar aqui ó, essa situação de um platô durante a etapa de repolarização. Então, o platô significa que a célula permanece despolarizada. Olha só, eu estou acima de zero. Acima de zero é tudo despolarização. Então, eu não estou repolarizando ainda. Ok? Então, forma exatamente isso aqui, a fase 2, no qual os canais de cálcio estão abertos, está ocorrendo grande influxo de cálcio, e os canais de potássio rápidos eles estão fechados, e não deixando mais que o potássio saia da célula. Então, estou mantendo a despolarização ali antes de dar continuidade à repolarização. Então, eu vou voltar aqui a imagem para vocês observarem. Ó. É essa etapa que está acontecendo. Ó. Depois que o sódio entrou, cheguei lá no valor de mais 20 milivolts positivos, eu estou com a célula despolarizada nesse trecho aqui. Quando eu estou nessa condição aqui, ao invés dessa célula repolarizar, ela não faz o contrário, ela coloca mais cargas positivas para o seu interior. Ela coloca cálcio para dentro dela. Então, ela começa a repolarizar
pela abertura dos canais de potássio, o potássio sai dessa célula, mas ao mesmo tempo vem o cálcio com grande concentração entrando para essa célula. E aí você compete com essas duas cargas e o canal de potássio se fecha e automaticamente você mantém a carga positiva dentro dessa célula. Por isso que você gera então aqui o reconhecido platô nessa célula. Permeabilidade baixa ao potássio, fecha os canais rápidos, e abertura dos canais de cálcio, permitindo o influxo de cálcio para chegar àquelas liberações de cálcio pelo próprio cálcio através da abertura dos canais renodínicos, tá? Agora sim, deixa eu avançar só um pouquinho aqui. Agora sim eu posso ter aquela etapa de repolarização, no qual a permeabilidade ao potássio agora volta a ocorrer, os canais lentos de potássio agora são eles que se abrem, e eu posso lentamente colocar potássio para fora à medida que mais cálcio não pode entrar para a célula. Então eu vou diminuir a permeabilidade do cálcio e aumentar a do potássio, colocando potássio para fora dessa célula e voltando então àquele valor de menos 90 milivolts na membrana dessa célula. Essa é a chamada fase 3 de repolarização rápida. A partir desse momento, eu posso retornar a fazer um novo potencial de ação, porque eu já estou na fase 4, que é o potencial de repouso. Ok? Eu acho que eu consegui responder algumas perguntas aí, mas eu vou abrir aqui novamente o nosso bate-papo e quero saber de vocês se está esclarecido o evento, né? O colega perguntou ali acerca um pouco sobre o Spike e eu queria saber se vocês conseguiram aprender sobre essa questão observando esse comentário que eu fiz agora. A pergunta do Bruno Menezes acerca da existência da placa motora foi respondida e eu acho que eu consegui responder então a pergunta da Jéssica acerca de como que funciona o Spike, tá bom? Basicamente é isso. O Jorge está perguntando se tem alguma bomba de sódio de potássio nesse evento. Não tem bomba de sódio de potássio não, tá? A bomba de sódio de potássio só vai acontecer lá naquela etapa de relaxamento do músculo, tá bom, Jorge? Por enquanto, é somente a etapa no qual você está excitando essa célula e tirando a excitação dessa célula. Não existe hiperpolarização também não, tá, João Vitor? Não existe como no músculo esquelético hiperpolarização. E isso tem um motivo também, né? Diferentemente dessa célula muscular estriada esquelética, o músculo cardíaco ele precisa manter um controle. Então ele precisa ter ritmo. Então, se eu não respeitar esse ritmo, criando, por exemplo, hiperpolarizações, eu automaticamente vou atrasar a próxima excitação e eu posso acabar atrasando a contração muscular. Se eu atrasar a contração muscular, eu posso mexer na frequência cardíaca. Então é ideal que isso não aconteça para manter um ritmo regular. Tá bom? O Matheus está perguntando, está comentando que ele não conseguiu entender a diferença da existência do platô na célula cardíaca e de não existir isso na musculatura esquelética. É bem simples o fato em relação a isso. Eu não posso realizar o relaxamento da célula, o processo de repolarização completa da célula, antes que eu tenha toda a etapa de interação entre miosina e quitina no interior dela. Então, eu não posso fazer isso fora de um ritmo. O platô ele gera um atraso na repolarização. Então, aquela célula estriada esquelética que teria, por exemplo, até 5 milissegundos para despolarizar e repolarizar, essa célula muscular cardíaca agora tem até 200 milissegundos para executar essa etapa de despolarização e repolarização. Eu faço com que as etapas de repolarização demorem um pouquinho mais. Então, o potencial de ação inteiro ele é mais duradouro, criando, então, uma condição de você ter ritmo. Isso é explicado pelo período refratário enorme que existe nessa célula. Olha só o músculo esquelético aqui, ó, Matheus, para você perceber essa informação. Ó. O músculo esquelético está aqui. Ó. O potencial de ação dele está evidenciado nessa linha em vermelho. E esse é o potencial de ação do músculo cardíaco, formando um platô e descendo aqui. Olha quanto tempo eu demoro para realizar toda a etapa de despolarização e repolarização no músculo esquelético. Compara agora com toda a etapa que eu preciso executar, com todo o tempo destinado para eu executar
a etapa de despolarização e repolarização do músculo cardíaco. O período refratário é extremamente longo. Esse motivo faz com que você tenha, então, um ciclo, uma organização entre as contrações e os relaxamentos, fazendo com que a célula sempre estimule uma despolarização, uma repolarização organizada no tempo definido, sem ter condições de gerar somações. Aquela contração muscular estriada esquelética que você pode somar, né? Se eu tenho um período refratário absoluto muito curto, eu posso voltar a excitar essa célula e essa célula pode contrair de forma somada, gerando então ali uma contração com a tensão máxima que nós chamamos de contração tetânica. Se eu faço um período refratário longo, eu consigo prevenir essa contração muscular tetânica. Uma contração muscular tetânica no músculo cardíaco seria equivalente a uma parada cardíaca. Então isso é antifisiológico. Por esse motivo, eu tenho que ter um platô. O platô faz o quê? Ele atrasa o processo de repolarização e gera um período refratário longo, de modo que não possa sofrer um novo abalo muscular antes que você complete essa despolarização. O período refratário absoluto, né? Absolutamente nada vai fazer com que você reestimule aquela célula enquanto não acontecer toda a etapa de repolarização. Ok? A Lara está falando que se esse platô ele seria o período refratário absoluto. Não, ele não é o período refratário absoluto, não. O platô ele faz parte. Toda a etapa de despolarização e repolarização completa, todas elas se encaixam no período refratário absoluto. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma linha destacando aqui, ó, uma área mais clara e uma área azulzinha aqui em volta. Essa área azul é o período que pode começar a contração, um estímulo novo de despolarização. Mas a área do centro representa o período refratário absoluto. Inclui o platô, tá vendo? Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo ajudar mais outras perguntas aqui. Raquel está perguntando por que houve uma diminuição da permeabilidade do cálcio no final. Muito simples, porque se a permeabilidade do cálcio permanecer aberta, aumentada, se por exemplo aqui nesse finalzinho a permeabilidade do cálcio permanecer normal, o cálcio continua a entrar para a célula. Então quando a gente fala assim, permeabilidade aumentada, aumento de P ou diminuição de P, é para a entrada de alguma substância para a célula ou para a saída de alguma substância para a célula. Se a permeabilidade do cálcio, que ela aumentou aqui, para o influxo de cálcio continuar desse jeito, não tem como resolver esse problema. O potássio vai continuar saindo e o cálcio vai continuar entrando. Então, no final das contas, eu não vou repolarizar essa célula. Essa célula vai permanecer aqui com platô por longa duração. Então, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que parar um pouquinho de colocar cálcio para dentro da célula, não preciso mais disso, fecha aquele canal de cálcio voltagem dependente, e coloca o potássio para fora. Colocando carga positiva de potássio para fora da célula, a célula repolariza. Ok? Então é isso, tá, Raquel? A hiperpolarização, o João Vitor está perguntando se só ocorre no músculo esquelético. É exatamente isso. Célula muscular cardíaca não foi feita para hiperpolarizar. Se ela hiperpolarizar em condições que são antifisiológicas, você pode ter certeza que vai demorar mais tempo para você gerar um novo potencial de ação. Eu vou ficar com a linha aqui, ó, muito abaixo do normal. Então, para gerar potencial de repouso e depois excitar essa célula, vai demorar muito. Nessa condição, eu vou começar a diminuir a frequência cardíaca de uma pessoa. Isso não é o ideal. O ideal é manter o ritmo cardíaco como regular. Tá? Eu acho que ficou compreendido, tá bom? E as células musculares excitáveis? Aquelas autoexcitáveis, olha só a diferença dela. Ela não tem essa condição de potencial de ação gerando platô. Ó. Eu gero exatamente uma linha similar à contração muscular esquelética, ou desculpa, ao potencial de ação de um neurônio. É muito similar. Aqui eu tenho, inclusive, limiar de excitação e gero despolarização a partir desse limiar. Ok? Eu faço exatamente isso. E eu também não gero nessa célula aqueles processos de hiperpolarização também, como a gente tinha falado anteriormente. Ok? Por que essas células autoexcitáveis elas são as únicas em gerar potencial de ação espontaneamente na ausência de um sinal do sistema nervoso? A resposta para isso, pessoal,
se dá devido ao potencial de membrana ser inteiramente instável. Ele inicia em menos 60 milivolts, mas aos pouquinhos você vai vendo que esse limiar ele vai aumentando, essa estação vai aumentando até chegar a menos 40 milivolts. Posteriormente, então, eu jogo esse potencial de ação lá para cima, tá bom? Então, o que acontece é que essa célula tem um potencial de repouso instável, tá bom? Ele não fica ali presinho no valor normal. A célula muscular cardíaca contrátil tinha menos 90, essa célula começa em menos 60, tá bom? O que faz, então, com que essas células autocitáveis consigam gerar esse potencial de ação? É bem simples. Primeiro, eu vou fazer com que o sódio entre. Esse sódio vai entrar até que menos 40 milivolts eu faça a abertura dos canais de cálcio dependentes de voltagem, e aí eu faço a abertura e a passagem de cálcio para dentro da célula. E aí eu gero despolarização nesse momento. Para colocar a célula em repolarização, basta iniciar a etapa de eliminação do potássio, o efluxo de potássio faz isso, ok? Como que eu posso fazer esse processo de entrada de sódio para depois entrar o cálcio? É como na célula muscular cardíaca contrátil? Não. Na verdade, nós temos uns canais diferentes aí. A causa, inclusive, dessa instabilidade no potencial de ação dessas células é exatamente por conta desses canais chamados de canais IFs. Esses canais eles são permeáveis tanto ao sódio quanto ao potássio ao mesmo tempo. E o que acontece? Na soma dos resultados, o sódio consegue entrar mais do que o potássio pode sair. Então, eu crio uma instabilidade para o influxo e efluxo dessas substâncias. Por isso que o potencial de repouso ele não fica fixo ali em menos 60. Imediatamente na hora que ele bate 60, ele começa novamente a subir. Tá vendo? Então, eu vou fazer a abertura dos canais e automaticamente entrando o sódio para essa célula mais do que o potássio sai, automaticamente eu abro os canais no meio do caminho, eu vou abrir os canais de cálcio dependente de voltagem e, consequentemente, vou começar a colocar cálcio para dentro dessa célula, ok? Esses canais EFs, como eu coloquei aqui para vocês, ó, eles se abrem por potenciais de membrana negativos e esse influxo de sódio, ele geralmente excede o efluxo de potássio. Então, quando esse influxo de sódio ocorre, os canais de cálcio eles se fecham naquele pico ali em cima e você tem condições de parar de colocar cálcio para dentro dessa célula e a membrana da célula ela vai começar agora a repolarizar, tá bom? Bom, basicamente é isso aqui, ó. Eu faço o influxo de sódio, no meio do caminho começa a ter abertura de canais de cálcio dependente de voltagem, cálcio começa a entrar para a célula, passo do limiar de menos 40 milivolts, aqui eu faço a abertura de vários canais de cálcio dependente de voltagem, muitos canais desse aberto, grande influxo de cálcio, fecho os canais de cálcio dependente de voltagem, aqui no pico, abro os canais de potássio e faço a repolarização, fecho os canais de potássio aqui embaixo e começa um novo ciclo. Isso acontece não com o objetivo de gerar contração, mas com o objetivo de gerar excitação. São essas células autoexcitáveis, né? Nós temos as células do nosso nusal, passando pelas fibras internodais até o nó átrio ventricular, passando no centro pelo feixe chamado feixe de His e ramificando aqui pelas fibras de Purkinje, como vocês estão observando e já aprenderam um pouquinho sobre isso. Tá bom, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar um pouquinho a transmissão novamente, daqui a pouco vai paralisar, vou fazer o fechamento dessa informação e vou abrir um novo link para vocês, já envio novamente para vocês, guardem a pergunta de vocês, copiem e colhem lá daqui a pouco no próximo link que eu vou mandar para vocês, tá bom? Estou encerrando aqui essa transmissão e já vou abrir a nova.